Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, do nosso canal do YouTube, dos grupos do Facebook, dos grupos do WhatsApp, de todos os outros grupos que eu participo. Esse vídeo aqui eu quero me dirigir às casas espíritas, tá? Porque eu acompanho, né? Nós somos milhares e milhares de seguidores, nós temos, né? E então eu vou acompanhando todas as pessoas, as suas casas espíritas, e a gente vai participando assim de maneira pelas redes sociais, vamos orientando. E eu quero aqui nesse vídeo hoje, eu vou usar aqui uma casa espírita, mas que sirva de exemplo para todas as casas espíritas. Tá? Eu vou me dirigir aqui a uma casa espírita lá na cidade de Itabaí, no Rio Grande do Sul. Nossa, aqui nessa região eu tenho muitos seguidores, muitos mesmo, gente. No Rio Grande do Sul, aqui nessa região de Itabaí, são muitas pessoas. E dentro desse todo, eu tenho não só espíritas, também tenho católicos que nos acompanham, que participam. Mas hoje aqui é para essa casa espírita. O nome dela é Madre Teresa de Calcutá e Princesa Daiane. É da cidade de Itabaí, no Rio Grande do Sul. Eu acompanho essa casa, algumas das pessoas que frequentam essa casa espírita já há muito tempo. E que o que eu vou falar agora que sirva para todas as casas espíritas. Em primeiro lugar, todos que participam das atividades de uma casa espírita têm que ter, de uma maneira muito sólida, uma base fundamentada no kardecismo, nas obras básicas de Allan Kardec. Ok? Para que não haja nenhuma interferência da espiritualidade inferior, que acontece muito. Não pode haver assim uma mistura de coisas. E o espiritismo, que é o kardecismo, kardecista, o Espiritismo nos traz uma visão muito diferente do que se pensa sobre, porque quando se fala sobre Espiritismo, as pessoas já imaginam macumba, candomblé, essas coisas todas que merecem todo o nosso respeito, com certeza. Mas o Espiritismo é o que foi codificado por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisart Rivail, sabe, lá na França, aproximadamente em meados de 1842, né? Na cidade de Lyon, na França. Eu já falei muito sobre Allan Kardec, né? Que é o codificador da doutrina espírita. Aqui nesta casa, Madre Teresa de Calcutá e Princesa Daiane, eu tenho aqui aí nessa casa algumas pessoas que fazem parte aqui do meu relacionamento cotidiano pelo WhatsApp. Eu tenho aí, por exemplo, o Sr. Wilson. Tenho também a senhora Inora, se não me engano também a dona Cirlei. E são pessoas que eu mantenho alguns contatos. E eu estou sempre auxiliando quando eles pedem orientações, quando pedem preces. Então eu estou sempre presente aí com vocês todos. E para quem não me conhece, por favor, entenda, eu estou usando esse recurso do YouTube, porque para que eu possa fazer um vídeo mais longo, para que eu possa editar o vídeo, eu preciso passar pelo YouTube. É uma regra do meu trabalho, é o que o YouTube me exige. Nesta casa, Madre Teresa de Calcutá e Princesa Daiane, o Sr. Wilson, né, eu conheço ele há muito tempo. Ele faz parte ainda, né,
da minha equipe de atendimento médico espiritual. Eu tenho uma equipe de vários médiuns. Nós damos os atendimentos às pessoas que solicitam ajuda. O senhor Wilson, aí eu falei doutor, me desculpe, é porque o meu mentor, que é o doutor Carlos Alberto, já está aqui do meu lado. Me perdoe, eu falei doutor, já pensando nele já. O senhor Wilson, a gente conversa bastante, passou por uns momentos difíceis, houve um afastamento aí da casa espírita. Eu estou mencionando porque depois eu vou explicar. E essa casa espírita, como muitas outras, ok? Acontece algo que pode-se dizer que é até normal, tá? Bem, eu estava falando sobre mim. Eu sou espírita há mais de 50 anos, tenho uma bagagem, graças a Deus aí, boa dentro do espiritismo, né? Já fiz muitos trabalhos dentro do espiritismo. Eu tenho as minhas mediunidades e isso me faz me sentir uma pessoa muito feliz. Então, por isso que eu me considero de poder, de uma maneira muito humilde, sempre atender a todos que nos procuram. Mas eu nunca faço nada sem a autorização espiritual dos meus mentores espirituais, que atuam em nome de Jesus Cristo. E essa casa espírita, onde trabalha aí agora o seu Wilson, retornou, a dona Inora, a dona Xeri e muitos outros, eu vi uma foto, eu vou pôr aqui a foto do grupo. Esta casa espírita, como as demais, como eu estava falando, passam com certeza por momentos difíceis. Sabia que toda casa espírita passa por momentos de tribulação, corre o risco de ser atacada espiritualmente por grandes falanges de espíritos inferiores. São nossos irmãozinhos, mas são espíritos inferiores, cujo objetivo é atrapalhar, descaminhar tudo. E esses espíritos, eles perturbam, me desculpe a minha tossinha aí, eles perturbam a todos que fazem parte da equipe de trabalho. Aí eles interferem na mente de um, na mente do outro. Isso acontece em muitas casas espíritas, tá? E acaba criando certas situações desagradáveis, até separações. Eu já vi muitas casas espíritas e eu fui depois ajudar essas casas espíritas. Eu vi elas se desintegrarem, deixarem de atuar, de trabalhar. E eu colaborei com algumas casas e fiz com que tudo voltasse. Porque as casas espíritas, na realidade, é um pronto-socorro, né? É um pronto-socorro espiritual. É onde as pessoas procuram a casa espírita, né? Em busca de um esclarecimento, de um atendimento fraterno, carinhoso, gostoso, vão em busca, muitas vezes, de uma cura, vão em busca de que sejam esclarecidas diante dessa ou daquela situação que estão vivendo, vão procurar alguma coisa que não encontraram em outro lugar. E como no Espiritismo, né, elas se sentem bem porque veem que não há rituais, não há promessas, não há ladainhas, não existe todos aqueles paramentos que obrigam a pessoa, porque às vezes as pessoas ficam até com medo, né? Mas não, a casa espírita é um lugar muito amigável, tem que ser um lugar amigável, fraterno, vai ter uma pessoa para atender, outra pessoa depois para ir encaminhando. A casa espírita tem os seus departamentos, a casa espírita tem as pessoas que cuidam de cada departamento, né, e sempre com o objetivo de atender as pessoas que procuram. Como eu disse, é um pronto-socorro espiritual. As pessoas chegam ali perturbadas, conturbadas, em depressão, doentes, enfermas, com problemas familiares, com problemas de drogas, de bebidas, e vão sempre procurar uma casa espírita. Não que a casa espírita vai fazer milagre.
A espiritualidade nos ensina uma coisa, sabe? Tudo acontece, uma cura pode acontecer? Pode acontecer. A transformação da vida de uma pessoa pode acontecer? Pode. Mas, em primeiro lugar, depende muito da vontade de Deus. Abaixo de Deus, somente de nosso Senhor Jesus Cristo. E os médiuns, eles são instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como médiuns, eles são ferramentas na mão da espiritualidade, que atuam de maneira graciosa, né, empunhando a bandeira do amor e da paz, né, é a bandeira de Jesus Cristo, para dar o atendimento àquelas pessoas, confortar, dar esperanças, né, através do passe, através daquele diálogo gostoso, tranquilo e suave. Assim é a casa espírita. Eu poderia falar muito mais, porque a casa espírita é muito mais que isso, né? Mas eu estou falando assim de uma maneira mais objetiva. Essa casa espírita que é lá em Itabaí, eu vi a fotinho deles, nossa, que coisa bacana, viu? Eu estou muito feliz. Vocês atravessaram um momento muito difícil. Houve aí uma intervenção, isso acontece muito nas casas espíritas, de uma pessoa que tentou, por estar sendo até vítima de uma obsessão, tentou burlar tudo ali, modificar, né? Tentou manipular as coisas que eram contrárias ao estilo da casa. Então ele começou a perturbar, não foi? E eu lembro que eu fui procurado, vocês falaram comigo, e os meus mentores me mostraram tudo direitinho, e nós somos, meus mentores, eu sempre peço muito a eles, e nós somos interferindo devagarinho, tudo no tempo de Deus. Essa pessoa foi afastada, tudo voltou ao normal. Mas isso acontece em todas as casas espíritas, viu? Nós estamos sujeitos. E por que isso acontece? Eu queria que vocês observassem uma coisa. Numa casa espírita, se faltar equilíbrio, se faltar a evangelização, seria o estudo do Evangelho, se os médiuns não forem devidamente preparados, quer dizer, o médium ou as pessoas que trabalham diretamente, né, na casa, eles têm que ter um conhecimento doutrinário, filosófico, eles têm que ter um conhecimento da doutrina, porque senão eles se tornam alvos fáceis das obsessões espirituais. Uma casa espírita está com as portas abertas, então vai entrar ali tanto os espíritos encarnados que vão à procura de um socorro, como os desencarnados. Muitos desencarnados também vêm em busca de socorro, de ajuda, de esclarecimento, de paz, de conforto, mas outros desencarnados também vêm com o objetivo de atrapalhar. E quando ele pega uma brecha de fraqueza de um ou de outro, ou de vários, eles nunca estão sozinhos, eles adentram e provocam uma turbulência que é muito desagradável. Então, a equipe de trabalho de uma casa espírita tem que estar bem preparada para aquele dia da reunião. Eu costumo dizer, hoje eu tenho que ir na reunião, hein? Amanhã eu tenho que ir na reunião, lá na casa espírita. Hoje é amanhã, mas hoje eu já começo a me preparar. Eu vou vigiar mais os meus pensamentos, né? Eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, como que eu vou agir no meu dia a dia. Vou evitar excessos, vamos evitar a bebida, vamos evitar o consumo de cigarro ou de outros vícios aí que vão atrapalhar, com certeza. Então a gente tem que se preparar para o momento da reunião. Chegou na casa espírita, olha, uma coisa que eu sempre orientei, você vai ali para praticar a caridade. Você vai na casa espírita, você que é trabalhador, você vai para atender a um irmão necessitado. Então você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, não vá, porque você só vai atrapalhar.
A casa espírita tem que estar muito bem equipada em termos de pessoas preparadas para o trabalho. Porque se dentro desse todo nós somos em 10 numa casa espírita, por exemplo, 1 ou 2 não se preparou, eu vou lá, tem que ir mesmo, eu vou porque tem que ir, sabe? E passa o dia inteiro atribulado, nervoso, xinga, chuta o cachorro, chuta o balde, briga com a mulher, briga com o marido, e essas coisas todas, o que acontece? Atraem espíritos inferiores que gostam disso. E quando ela chega na casa espírita, como que ela vai chegar na casa espírita? Ela vai chegar na casa espírita precisando muito mais dos que vão ali procurar por uma ajuda. Então é melhor não ir na casa espírita. Mas isso não pode se tornar uma rotina. Você tem que estar sempre preparado para trabalhar dentro da casa espírita. Você é um instrumento de amor, de caridade e de fraternidade. Você é um obreiro de Jesus Cristo. Nós temos que evitar a interferência da espiritualidade inferior, dos espíritos maus, dos espíritos tenebrosos, que acompanham muitas vezes os problemas que nos chegam. Eles acompanham as pessoas. É por isso que os médiuns têm que estar muito bem preparados para saber enfrentar, principalmente numa reunião de desobsessão, até mesmo no passe. Porque de repente no momento do passe você está aplicando o passe espiritual na pessoa, né? E o espírito que está incomodando aquela pessoa, que está trazendo problema para aquela pessoa, ela pode até se manifestar. Isso comigo acontece, eu vejo o espírito que está ligado àquela pessoa. Então eu tenho que estar preparado. Ali no passe não é o momento para me conversar com aquele espírito, mas eu vou ter que aguentar, porque eu vou estar preparado para suportar a energia, a carga negativa que aquele espírito está trazendo. Eu vou limpar a pessoa, eu vou oferecer mentalmente a minha ajuda para aquele espírito e vou dizer a ele: agora você pode conversar comigo, com os outros, lá na outra reunião. Então nós temos que estar preparados. Ir numa casa espírita não é um passeio, é uma coisa muito séria. Lidar com a espiritualidade é muito perigoso. Perigoso para quem não se prepara. Porque a astúcia da espiritualidade inferior é muito grande. Nós temos exemplos aqui na Terra desses maus elementos, astutos, que tem aquele tato, aquele palavreado, né? É fácil de enganar as pessoas, né? Tem uma lábia muito bonita, linda, enganam todo mundo. Os espíritos somos nós que desencarnamos e somos espíritos. Então eles continuam sendo o que eles eram aqui, labiosos, safados. Eu falo assim mesmo, eu falo com respeito, mas safados. Continuam na mesma situação que eles gostam, ludibriar, mentir, criar situações, demonstrar poder, demonstrar potência. Então a casa espírita tem que estar muito bem preparada para não ser invadida pela espiritualidade inferior. Dentro de uma casa espírita tem que haver uma concordância entre todos, tem que haver equilíbrio de pensamentos e de objetivos. E o objetivo tem que ser o mesmo para todos. O estudo tem que ser pleno, o estudo evangélico. É o estudo do Evangelho que cria barreiras para a espiritualidade inferior. Dentro de uma casa espírita tem que ter benevolência, tem que ter perdão, calma. Nunca cobrarmos esta ou aquela pessoa que está procurando uma ajuda. Pô, mas se você está desse jeito, mas o que você fez lá? Por que você fez? Não, a gente não está ali para cobrar os erros da pessoa, nós estamos ali para ajudar aquela pessoa a enxergar os seus próprios erros e ela mesma se corrigir. Jesus Cristo foi benevolente com todos, Jesus nunca cobrou ninguém, Jesus Cristo ele só ajudava.
Ele só curava. Ele resolvia o problema de todos que o procuravam, mas ele nunca cobrava. Jesus nunca chegou e falou: mas filho, pô, mano, olha tudo que você fez de errado aí, agora você vem pedir ajuda para mim? Não, Jesus não fazia isso. Isso é benevolência. Então nós temos que estar preparados para isso. Quando você vai conversar com um espírito inferior, tome muito cuidado. Ele atua na mente. Ele pode fazer uma pergunta que você não vai saber responder porque você não é doutrinado. Você não conhece a doutrina como tem que conhecer. Você não conhece o Evangelho como tem que conhecer. É aonde que ele vai te pegar e vai te dar muito mais trabalho. E você vai passar vergonha. Era esse o meu recadinho. Então, um grande abraço a todos vocês de todas as casas espíritas. Continuem perseverando no trabalho da caridade, no trabalho do amor. É isso que Jesus espera de nós. Nós temos que ser aqui na Terra, nós médiuns, nós que trabalhamos numa casa espírita, nós temos que ser como faróis para guiar as pessoas, orientar, esclarecer, tirá-las da escuridão, né, da ignorância espiritual. E mostrar que tudo pode ser melhor, mas é que elas não conseguem, não têm força para enxergarem de uma maneira diferente, porque elas estão presas ou estão obsediadas, e nós estamos aí para ajudar. Então, a todos vocês de todas as casas espíritas, em especial aqui a Madre Teresa de Calcutá e Princesa Daiane, essa casa espírita lá em Itabaí, Rio Grande do Sul, Sr. Wilson, Dona Inora, Dona Serlei, eu vi essas fotos aí que a Dona Inora me mandou. Parabéns, vocês venceram. Você sabe do que eu estou falando. A espiritualidade superior atuou imensamente aí com você. Demorou um pouco. Demorou tanto que o próprio Sr. Wilson se afastou. Não é verdade? Mas ele retornou. E eu sempre avisando: calma, espera, vai ser resolvido. Até que tudo mudou. Continuem desse jeito. Eu vi, essa foto que eu vi de vocês estão ali fazendo o amiguinho secreto. Que coisa linda, que bonita. Vocês têm que ser assim, ó, juntos, unidos. Vocês têm que estarem fortalecidos, sabe? Um confiando no outro, um ensinando o outro, e de mãos dadas. Mãos dadas. Isso serve para todas as casas espíritas. De mãos dadas. Juntem, elevem as mãos dadas para os céus, lá para cima. E fala: Jesus, meu Senhor, tende misericórdia de nós, dá-nos o vosso amparo. Permita que a espiritualidade de luz se faça presente em todos os nossos trabalhos, os quais nós dedicamos ao trabalho, às atividades fraternas, ao amor e à caridade. Em teu nome, Senhor Jesus, dá-nos a vossa bênção e permita que estejamos todos sempre muito bem amparados pelo nosso anjo da guarda, que é o nosso guia espiritual, nosso companheiro inseparável. Gente, um grande abraço. Surja o que surgir, de qualquer casa espírita, não desistam, porque quem trabalha para o bem sempre vence. O bem, como eu sempre costumo dizer, o bem trabalha em silêncio, mas ele não para de trabalhar. O mal tem que tocar trombetas, mas as trombetas são caladas e o bem prevalece. O amor prevalece, a luz prevalece, porque isso são coisas que vêm do nosso Criador Supremo, que é Deus. Vocês, com seus guias espirituais, com seus mentores espirituais, juntem-se sempre, habituem-se nas orações noturnas principalmente, sempre se colocando à disposição para o trabalho digno da caridade.
Grande abraço a todos vocês. Eu prometi que eu ia falar isso aqui para esse pessoal aí de Itabaí. E continuem. Vocês que conversam comigo pelo WhatsApp, pode continuar, porque eu quando falo, eu respondo com vocês. Às vezes eu pergunto para um dos meus mentores e a gente sempre manda a resposta. Precisa de uma ajuda, precisa de um atendimento espiritual, um esclarecimento. Gente, nós somos todos iguais. Um aprende com o outro. A experiência que eu tenho, talvez você tenha muito mais que eu, né? Então eu vou querer aprender com você. Porque numa casa espírita, todos que estão ali têm um trabalho para fazer. É uma obrigação que obteve, que pediu, porque é através do trabalho numa casa espírita, através da mediunidade, que não é um privilégio, é que nós nos depuramos. E quanto mais fizermos de bom, quanto mais evoluirmos mediunicamente, moralmente e espiritualmente, mais a gente se limpa. Quanto mais caridade a gente praticar, quanto mais irmãos nós abraçarmos, né? Numa casa espírita, eu sempre tive o hábito, chega alguém novo na casa, vou lá, eu recebo na porta, recebia na porta, abraçava, conduzia, senta ali, precisa conversar com alguém? Eu precisava conversar assim com alguém, então só um minutinho, eu vou encaminhá-lo, ou eu mesmo atendia. Enfim, a casa espírita é para isso: carinho, atenção, tranquilidade, paz. Porque os espíritos inferiores estão ali, ó, com os laião desse tamanho, querendo interferir. Então não deixa eles para fora, deixa eles para fora. E a gente prepara as pessoas que ao saírem elas estejam amparadas e protegidas também. Tá ok? Olha, sempre presente no teu coração Jesus Cristo, no teu pensamento Jesus Cristo, e na tua vida e em tudo Deus, o Criador Supremo, aquele que conhece a tudo e a todos. Nada acontece sem a permissão deste nosso Senhor, desse nosso Deus. Grande abraço. Me desculpe se eu falei um pouquinho demais. E continue com a gente aí, viu? Nós estamos aqui. Você aqui do nosso canal do YouTube, aí dos grupos todos aí, do Zap. Quer perguntar uma coisa? Pergunta, gente, não custa nada. Eu não sou mais que ninguém. Mas às vezes sempre vem uma resposta, vem por intuição, a resposta é mais completa, é mais profunda, é mais bonita. Quem sou eu? Né? Quem sou eu para poder me ostentar? Falar, eu que falei? Não é eu que falei, não. Eu já falo, não é eu que vou falar, hein? Porque você vai ouvir agora de um espírito. E eu sou desse tamanho perto dos espíritos, né? Nós somos, na verdade. Então pode continuar com a gente, pode perguntar. Para quem não crê, não acredita, porque isso aqui corre o mundo inteiro, né? Eu peço desculpa, mas como o nosso canal é espírita, então nós temos que falar do espiritismo, falar das obras básicas de Allan Kardec, mas sempre fundamentado, sabe, numa coisa muito forte, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Que todos sejam imensamente abençoados. Se me fizeram uma pergunta, eu publico vários vídeos sobre a Virgem Maria. Eu publiquei uns vídeos bonitos aqui no nosso canal, não sei, para quem já viu, né? A Virgem Maria, Maria de Nazaré, Maria Santíssima, a que foi a mãe de Jesus aqui na Terra. Procurem ela. Ela trabalha lado a lado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela observa tudo também. Dá uma olhadinha no nosso canal que vocês vão ver os vídeos que eu andei colocando sobre Maria de Nazaré. Lindos. Tá legal? Um grande abraço. Vamos parar porque se deixar eu não paro de falar.
Fiquem todos em paz.